Pois é, esse crime chamou muita atenção na época que aconteceu, em junho deste ano. Inclusive, nossa equipe de reportagem foi a única que chegou ao local, ali, zona rural do município de Capixaba, para ser bem exato, na comunidade Campo Alegre. O pastor, identificado como Natalino do Nascimento Santiago, de 50 anos, tirou a vida da própria esposa, Auris Cleia. Ela, Auris Cleia Lima do Nascimento, ela que foi morta com golpes de terçado. Nessa mesma confusão, o filho deles ainda acabou sendo ferido, que é uma criança. Essa situação, você já lembra, inclusive ontem mesmo nós falamos a respeito desse fato, que na época o destaque que isso havia ganhado era devido à crueldade e à forma como aconteceu, e principalmente pelo fato do Natalino se intitular pastor ali naquela região. Inclusive ministrava cultos ali em uma igreja ali nas redondezas. A partir desse crime, diversas outras coisas foram descobertas. A família de uma mulher que o Natalino já havia matado nos anos 2000 acabou aparecendo. Também ele foi identificado que ele já era foragido da justiça devido a um outro homicídio que havia acontecido já aqui na capital Rio Branco, ou seja, ele já havia cometido um feminicídio nos anos 2000, já um homicídio, já anos depois aqui em Rio Branco, e neste ano 2025, o segundo feminicídio. Com isso mesmo, após ele passar dias ali foragido, mais um rápido trabalho da polícia fez com que ele fosse capturado, e ontem, terça-feira, como nós informamos a você, ele foi levado então a júri popular. O julgamento aconteceu na comarca do próprio município de Capixaba, e dessa forma a decisão dada é que o Natalino do Nascimento Santiago, o falso pastor de 50 anos de idade, ele foi condenado a 50 anos, 8 meses e 13 dias pelo assassinato da sua esposa Auris Cleia Lima do Nascimento, que tinha 25 anos e acabou perdendo a vida dessa forma. Ela já havia colocado um fim nesse relacionamento, porém o Natalino não aceitava e a todo momento tentava reatar. E no dia em que ela foi morta, foi exatamente isso. Ele foi até lá para tentar reatar o relacionamento, com todas as negativas dela, com todos os nãos que ela havia dado nele. Acabou ali tudo evoluindo para uma briga e ele realmente descontrolado desferiu esses golpes de terçado. Inclusive, no local, eu recordo que até mesmo o cabelo dela havia sido arrancado, então tinha parte da cabeça dela que estava sem o cabelo, porque ele acabou puxando e arrancando na mão o cabelo dela. Uma cena cruel, cruel. Para a nossa equipe que esteve no local foi absurdo de ver aquela situação, e a gente ali, naquele dia, conseguimos ver realmente a raiva que o Natalino estava ao retirar, ao matar, ao assassinar a Auris Cleia. A justiça acabou ali reclassificando essa denúncia envolvendo a criança, né, porque ele também estava sendo julgado do que foi considerado tentativa de homicídio contra a criança, também pelo cunhado ali, e manteve apenas esses dois casos como lesão corporal. Ele foi representado, Natalino Santiago, pela Defensoria Pública, que nesse caso, nesse tipo de situação, sempre opta por não conceder nenhum tipo de entrevista ou nenhum tipo de manifestação à imprensa. Agora, para detalhar a você, a gente poder finalizar e você saber detalhadinho justamente essa sentença, a pena foi a seguinte: por feminicídio, ele recebeu 45 anos de reclusão. Isso porque na pena de feminicídio foi detalhado ali, de acordo com as autoridades no julgamento, que acabou acontecendo ali pela quantidade de facadas, essa quantidade de facadas, e pela forma como aconteceu, o ato cruel, que mediante meio indioso e cruel, ou seja, uma forma cruel, e também de uma forma que impossibilitou a defesa da vítima. Nessa condenação, também em relação à lesão corporal foram 5 anos, 8 meses e 13 dias, em relação ali ao filho do casal, que foi atingido na região da cabeça com o golpe de facão, teçado. E em relação ao cunhado, que também acabou sendo vítima ali naquela situação, foi classificado como lesão corporal leve, atenuando ali a pena, adicionando a essa pena
4 meses e 3 dias de detenção. A Justiça determinou ainda o pagamento de indenização às vítimas de 10 salários mínimos. Com isso, esses anos, essas datas, esses períodos somados, fica totalizado esses 50 anos, 8 meses e 13 dias de prisão. Agora, entre eu e você sabe que no nosso país uma pena como essa não será cumprida de forma integral. As imagens são de Isaías Gomes, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.